Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao seu canal financeiro. Sou seu apresentador Bruno Macedo e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante aqui no Ganhe Dinheiro de Boa. Um assunto que foi sugerido por vocês na comunidade do seu canal financeiro no YouTube, tá? E o assunto é as potenciais da cisão, o potencial da cisão entre a MRV e a Log e como você poderia investir e lucrar com esta cisão, seja investindo numa empresa, né, na MRV, seja investindo na Log. Mas se você é novo por aqui, já deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações e visite as redes sociais. E é óbvio, amigo, se você ainda não faz parte da comunidade, se você é inscrito e não verifica a comunidade, verifique lá. Você vai ver que existe uma série de enquetes, uma série de vídeos que eu posto aí para os meus inscritos. E na eventualidade de eu não poder, por exemplo, gravar um vídeo, eu deixo avisos interessantes. Vai passar aí na tela, você vai ver mais ou menos como é que funciona aí a comunidade do seu canal financeiro. Então vá lá, dá uma passada lá, já faça sua votação. Caso você tenha algum assunto de interesse aí, que queira que eu aborde ou queira ver algum aviso, passa lá que tem muita coisa bacana. Bom, então após a vinheta, vamos para o vídeo. Amigos e amigas, como eu tinha dito, eu lancei uma enquete aqui na comunidade do seu canal financeiro para que meus inscritos decidissem aí o tema dos meus próximos vídeos. Eu botei lá assim, tornar a iniciativa mais interativa e vocês escolhessem aí o assunto do próximo vídeo. E muitos assuntos foram apontados, long short, operação com opções e uma série de outros assuntos, né? Alguns aí ficaram empatados, mas um assunto que se destacou aqui, realçou meus olhos, dentre os mais votados, esse inclusive foi um dos mais votados, se não me engano até o mais votado pela margem de empate, foi justamente essa questão aí da MRV e da Log, que elas se cindiram, né? A MRV cindiu aí, se separou, se desdobrou, e a Log começou a ser negociada aí na sexta-feira. Inclusive teve uma forte queda, a gente vai comentar isso ao longo do vídeo, tá? Eu falei, vamos falar sobre esse assunto, por quê? Porque ele tá fresquinho, né? A empresa acabou de ser lançada na bolsa e a gente pode avaliar se vale a pena aí o investimento nessa empresa ou o que vai acontecer com as ações da MRV em consequência dessa cisão. Então vamos lá. Primeiramente, como eu sempre gosto de fazer aqui, eu vou fazer um breve histórico das duas empresas, né? Vamos começar então pela mais antiga, que é a empresa MRV. A MRV é a maior construtora do Brasil, isso eleita pelo 4º ano consecutivo, tá? Da família Benim, vocês já devem saber, surgiu o presidente e atual dono do Banco Inter, que era intermédio, que era um banco que foi criado para financiamento dos empreendimentos do MRV, depois se tornou um banco em especial. Já gravei vídeos aqui, eu vou deixar na descrição sobre o Banco Inter, e agora não tem mais nenhuma relação com a MRV, só para você ver como essa família tem uma grande capitalidade no mercado, seja no mercado bancário, no mercado aí de empreendimentos comerciais e no mercado logístico, que até pouco tempo atrás a Log fazia parte do grupo da família Benim, né? Para quem não sabe, o Banco Inter, ação BID4, acho que vocês já sabem. O vídeo, caso você queira saber mais sobre o Banco Inter, vai ficar na descrição. Beleza. Ela é a maior parceira do Minha Casa Minha Vida, ou seja, ela atua muito nesse mercado de baixa renda, até média renda, segundo eles mesmos informam no site dele, que também vai estar na descrição. A renda da maior parte das famílias que eles atuam aí é entre R$ 1.800 e R$ 9.000. Você pode falar, R$ 9.000 a pessoa já é rica, né? Mas se formos analisar friamente, é uma classe média alta. Então eles atuam aí das classes pobres, não tão miseráveis, né? Mas pobres, até uma classe média baixa, alta, dependendo do que você considera como rico aí, vai. Ela está no mercado imobiliário desde 79 e ela abriu seu capital em 2007 na Bovespa e adotou aí a política do novo mercado, né? Novo mercado, já falei em alguns vídeos, mas é aquele que garante tag along as ações, ou seja, se trocar o controlador
o acionista tem direito a um acordo privilegiado aí para verificar se deseja ou não prosseguir com as ações quando elas passar para esse novo controlador. Só existem ações ordinárias, todas as ações dão os mesmos direitos, ou seja, não há aquela diferenciação se o cara é ordinário ou preferencial. Tem uma série de outras vantagens nesse novo mercado, tá? Posso fazer um vídeo só sobre isso, mas aí fugiria um pouco ao tema se eu começar a explicar. Mas ela é adepta aí do novo mercado, o que é excelente para aquele pessoal aí que quer ter maior nível de participação na empresa, tá? Por isso que só tem MRVE 3, não existe MRVE 4, tá? O free float dela é de 61%, ou seja, 61% das ações são circuladas na bolsa, o resto fica aí na mão dos controladores, a família Menin, né? Assim acontece com o Banco Inter também, só que o Banco Inter é um pouco diferente, né? 4 ação lá, então fica tudo ordinário, fica lá na mão da família lá da família Menin. Mas já fugi um pouco do assunto. Voltando aqui. A MRV tem casas e apartamentos em 155 cidades brasileiras, e aí a gente começa agora a analisar o último balanço da empresa para entender como é que está a situação dela. Então, vamos lá. Ela apresentou recorde de receita líquida no terceiro trimestre, 1,35 bilhão, ou seja, 1 bilhão 350 milhões de reais, bastante, hein? Forte geração de caixa, 242 milhões de reais. O lucro por ação aumentou de 20% de 2016 para 2018. O que é isso? Pega o lucro líquido, divido pelo número de ações. Por que isso me interessa? O dividendo é pago sobre, se não me engano, 25% é obrigatório a empresa distribuir do seu lucro em dividendos. Quanto mais lucro ela tem, mais dividendos ela vai pagar. Lógico, se ela se enquadrar lá no regime de distribuição de dividendos, que a maioria das empresas e é o caso da MRV. Então, se ela teve um aumento do lucro por ação, ela teve um aumento do número do lucro líquido dividido por ações, então não necessariamente 20%, mas teve um aumento considerável do pagamento de dividendos dos papéis da MRV nesse período de 2016 a 2018. Não só dividendos, como outros benefícios que são pagos, tá? Isso é um bom dado. Eles dão um número aqui de 1,128 reais, né? R$1,128, R$1,12 de lucro por ação. Bacana, número interessante. O ROI, ou seja, o Return on Equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido, que é a capacidade que a empresa tem de agregar valor aos seus acionistas pelo seu patrimônio líquido, ou seja, o que ela tem de dinheiro, o que ela tem de patrimônio líquido e o que ela consegue transformar isso de retorno para o acionista é o ROI. É bem simplificado, se você é mais entendido do mercado aí, não vai ficar chateado, estou tentando simplificar para aqueles que não são, tá bom? Ele teve um aumento de 0,8%, né? Foi para 12,1%, tá? É um número bacana também, outro aumento interessante. O número de vendas, o número de lançamentos aumentou e tem aumentado nos últimos 3 ou 4 anos, que foi o que eu li no balanço. E a MRV projeta que o ROI cresça ainda mais com essa cisão aí que ela vai ter, que ela teve com a Log, ou seja, tirando a Log da sua esfera de investimentos, né, porque é uma empresa, ela precisa de investimentos. Se ela é uma controlada, né, a MRV teria que desembolsar algum dinheiro para manter, né, de alguma forma, a sua controlada. A partir do momento que a Log se tornar uma empresa independente, vai sobrar mais dinheiro em caixa, e com isso a MRV ela espera ter um aumento ainda maior no seu ROI, ou seja, no seu retorno aos investidores, consequentemente lucro por ação. Isso você já deve ter visto aí, para quem tem acompanhado, os papéis da MRV têm subido bastante. Se não me engano, na sexta-feira ela subiu 10% com essa cisão. Aí a gente vai ver que a Log não foi tão bem, cara, 40%. E a gente vai entender isso mais para frente. Mas já está se refletindo na MRV uma melhora do desempenho com essa cisão aí, com essa retirada dessa empresa da sua esfera de atuação. Além disso, o EBITDA, que é o lucro antes de juros, imposto de renda, o lucro antes de tudo, né, da empresa, ele teve uma variação positiva. Então, desde 2013, a empresa apresenta aumento no lucro líquido,
aumento na geração de caixas, aumento no número de dividendos pagos e uma redução da sua dívida. Se você quiser ver mais a fundo, eu vou deixar aqui na descrição o link para o balanço patrimonial, tanto da MRV como da Log, tá? Quem for mais entendido vai poder verificar esses dados na íntegra, mas eu já estou resumindo dizendo que, pelo menos o balanço trimestral da MRV foi excelente, muito bom, e essa cisão tem tudo para melhorar o desempenho da empresa, tá? Eu vou dar o meu parecer sobre o que eu acho do investimento na MRV lá no final, porque agora a gente ia falar particularmente da Log, tá? A Log, ela é uma empresa que ela trabalha com galpão, trabalha com logísticas, ela tem 10 anos de atuação, como vocês já devem ter entendido, ela foi criada pelo grupo Menin neste ramo de atuação, e porque eles, né, da família Menin, têm essa ideia de ser grandes capilarizadores do mercado, né? Como falamos do Banco Inter, setor bancário, setor de empreendimentos imobiliários, setor de logística, tá? E aí, né, ela teve uma emissão de 32.045.013 ações, com essa sua desvinculação aí da MRV. Ela atua em 25 cidades, em 9 estados. Pelo mapa lá que eu vi, foi Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Sergipe, Ceará e Minas Gerais. Estados bem interessantes, né? Por óbvio, uma coisa muito bacana, eles já vão ingressar também como a sua empresa de origem no novo mercado. Então, todos aqueles benefícios que a gente falou, só ações ordinárias, tag along, maior poder de gestão, tudo isso aí ela também vai ter. Então, você pode ficar tranquilo se você for daqueles que querem ser sócios e não investidores, ela já é uma empresa do novo mercado. O código, o ticker dela é LOGG3, vai aparecer na tela aí, tá? E já para a operação dela da sexta-feira, ela foi mudada da categoria B para a categoria A, que para você só interessa saber que você pode comprar e vender a ação, tá? Antes ela era interligada com a MRV, então ninguém podia comprar nem vender. Agora você pode. O free float dela é um pouco baixo, tá? 46,3. Você lembra aqui que eu falei da MRV 61. Quanto menor o free float, menos ações circulam, mais poder fica na mão do controlador. Só ver o vídeo que eu falei sobre a Comgás, que é um free float de 20% na ordinária, na preferencial, e 10% na ordinária. Então quem controla o preço é o controlador. Então aqui não é tão ruim assim, não é tão bom assim. 46% não é lá essas coisas, mas também não é pouco, tá? E é uma empresa que atua na logística de um modo geral, logística, infraestrutura, auxilia na indústria, faz logística para supermercado, faz logística para as empresas de um modo geral, tá? Então, basicamente ela aluga galpão para a pessoa ir lá, colocar ferramentas, não é você, são empresas, indústrias de aço, de mercados que querem deixar suas mercadorias, fazerem entrepostos comerciais. É um mercado que tem atuação no Brasil, ele deixa lá a sua mercadoria, essa mercadoria aí é distribuída, mas ela cuida basicamente de galpões. Tem até alguns caminhões, mas ela é mais de galpões, dessa estrutura física, tá? Ela possui um site próprio, que eu vou deixar aqui, né? E vocês vão poder ver, também tem relação com investidores, assim como a MRV, tá? Ela aluga galpões, como eu já falei, e está construindo um parque industrial gigantesco em Betim, na região metropolitana de Minas Gerais, uma área de 6 milhões de metros quadrados, tá? Só que parte dessa área, 27%, é uma área de proteção ambiental, então ela não vai poder mexer, mas ela ainda é bastante grande essa área, tá? E aí a gente começa a falar do último balanço da empresa para a gente ver como é que ela tá agora, tá? A Log teve uma queda na sua cotação logo no primeiro dia, ela caiu 40%. Eu vou botar aqui a cotação que ela fechou, que eu não me lembro, tá? Mas caiu bastante. Só que ela tem até um resultado bem interessante nesse ano, tá? No último balanço trimestral, ela teve um aumento de 6% na sua receita operacional comparado com o mesmo período de 2017. A geração de caixa aí para financiamento das suas atividades, geração própria, o FFO,
ela teve um aumento de 39,3% em relação a 2017, foi para casa de 37,6 milhões e aumentou o seu lucro no comparativo dos 9 meses de 2017 com os 9 meses de 2018, ela aumentou em 39,4%. Então ela teve um aumento de quase 40% do lucro e de quase 40% da geração de caixa. Não é pouca coisa, tá? Na casa dos 30 milhões. Ela assumiu um novo projeto com uma grande empresa de e-commerce, que ela não falou qual é, e a gente pode especular qual grande empresa de e-commerce que tem no país, né? Eu chutaria a Magazine Luiza, já pensou que beleza? Mas ninguém me ouviu falando isso, porque eu não tenho como provar. Mas ela é uma grande empresa de e-commerce. Uma grande empresa de e-commerce que não forneceu seu nome e ela tá para encerrar esse projeto de galpões para essa grande empresa no final de 2019. Pode ser uma coisa boa. Depende de qual essa grande empresa é. E ela quer aumentar o seu capital aí, o seu patrimônio em 100 milhões. Ela quer aumentar o seu patrimônio, sendo que a família Menin já se comprometeu a colocar 100 milhões. 100 milhões que eram lá da empresa, da MRV, e que foram distribuídos aí, foram comprometidos pela família Menin para se incorporar ao capital social da LOG. Tá? O nome da empresa, eu não falei, mas fica aqui, é LOG Commercial Properties. Vai aparecer aí na tela. Tá? Código, já falei, LOGG3. Então, basicamente é o seguinte, ela tem um patrimônio, ela quer aumentar esse patrimônio no mínimo 100 milhões, mas já há matérias, que eu vou deixar algumas matérias aí na descrição, em que ela acredita que vai conseguir captar 400 milhões com esse projeto. E o que vocês entendem com isso? Subscrição. É o que eu imagino que vai acontecer. Então fique esperto, deve acontecer uma subscrição da Log3 para esse aumento de capital, porque é uma empresa aí que está surgindo agora no mercado e tem tudo para se alavancar. Bom, mas no momento 100 milhões estão comprometidos aí da MRV para aumento. Então pelo menos 100 milhões vai ter. Esses outros 300 milhões pode ser aí dos investidores, incluindo eu, você e mais quem queira aí lucrar com uma eventual subscrição. Bom, o endividamento da empresa é bem alto, tá? É na casa de 1,034 bilhões em 2014, mas caiu bastante. Caiu para 763 milhões em 2018. Como eu disse, ainda um número bem alto, mas bem satisfatório. O PL da empresa é de 3 bilhões 25 milhões 735 mil. Ele subiu no equivalente aí do terceiro trimestre, comparado ao segundo e terceiro trimestre, em 0,6 pontos percentuais, mas caiu aí no acumulado de 2018, dos 9 primeiros meses de 2018, em 2,2%. O que pode explicar isso aí são esses projetos que ela assinou aí para criar novos galpões, né? Para entregar novas situações aí, isso gasta dinheiro, né? Despende investimento da empresa e consequentemente reduz o PL, né? Não vou entrar aqui em contabilidade, mas se ela está gastando dinheiro para fazer investimentos, ela tem uma redução do PL, tá? Mas se tudo isso aqui se concretizar, ela tem sim um futuro bem interessante pela frente, tá? E também teve uma matéria que eu vou deixar aqui na descrição, do Valor Econômico, em que ela espera ter um aumento do valor dos aluguéis acima da inflação no ano de 2019. Um fato também muito interessante que quase passou batido aqui é que a margem de vacância dela é a menor do histórico recente, 6%. O que é essa margem de vacância? Ou seja, todos os galpões que ela tem aí para alugar, ela no ano de 2018 foi o menor nível de galpões vazios, vamos dizer assim, não disponibilizados. Isso é ótimo, né? Quer dizer que 94% dos galpões que ela possui estão alugados, estão comprometidos para a geração de renda para a empresa. Isso é excelente, né? Embora a ação tenha caído bastante aí, muito possivelmente porque a empresa é bem menos poderosa do que a MRV, consequentemente ela perdeu um grande apoiador, ela tem grandes chances
de se recuperar no longo prazo. Ela é uma aposta, tá? Então, amigos, eu falei bastante aqui sobre as duas empresas, tá? O vídeo ficou bem extenso, eu peço desculpas. E agora eu vou dar o meu parecer, que eu acredito que vai acontecer. Olha, é bem assim, né? Que eu imagino que possa ser útil aí para a relação das duas empresas a partir de agora. Antes de mais nada, eu preciso só fazer um adendo para falar como é que foi a negociação inicial da Log, tá? Ela foi autorizada pela B3, começou dia 21, e basicamente o que aconteceu? Quem tinha ações da MRV no dia 20 recebeu 0,07, aquelas frações enormes que são normais nesses procedimentos, ação da Log 3. Então, você tinha uma ação da MRV, você recebeu 0,07 ação da Log. Lógico, se você tinha uma ação só, não deu para complementar, tem aquele negócio de fração, eu já falei em vários vídeos, não vou ficar falando isso toda vez, senão vai ficar complexo, mas foi um desmembramento, tá? Então, basicamente, a MRV passou a ficar com 83,71% do seu valor, ela tinha um valor dia 20, dia 21 ela caiu 83%, e 16% do valor da MRV no dia 20 passou a ser da Log no dia 21. Estou explicando isso aí, os números, as frações corretas, aí, exatas, vão passar na tela, só para você ter uma ideia como foi o desmembramento. Agora, essa altura não faz muita diferença, porque quem for comprar já vai comprar direto a ação da Log. Mas se você tinha ações da MRV e queria saber como foi o desmembramento, foi basicamente isso aí, né? A ação da MRV passou a ter 83,71% do seu valor do dia 20 para o dia 21 e a Log recebeu 16,29% do valor da MRV do dia 20 para o dia 21, tá? Feito todas essas considerações, falado bastante das empresas, vou dar agora a minha opinião. Bom, primeiro sobre a MRV. O que eu acho que para a MRV vai ser interessante é o seguinte: a MRV, como o próprio comunicado da cisão no site da MRV fala, o ramo de atuação dela é o setor imobiliário. Então, para ela manter uma empresa de logística é muito caro, é muito complexo e exige uma série de investimentos que fogem muito à alçada dela. Então, basicamente, a estratégia da MRV foi: vamos simplificar a nossa operação para tornar o nosso empreendimento mais lucrativo. Ou seja, ao invés de a gente querer abraçar o mundo, tem empresas que querem abraçar o mundo, tipo a Amazon, quer atuar em vários ramos aí, quer vender livro, quer ter mercado, talvez porque ela tenha condições de fazer isso. A MRV, ela bota o sistema contrário. Vamos simplificar para fazer o melhor dentro do nosso ramo de atuação, que é o setor imobiliário. Pensando por esse lado, eles têm uma ideia muito interessante, muito inteligente, inclusive, né? De falar assim, ó, já que isso aqui não é que é ruim, mas que fica custoso, aumenta o nosso gasto, vamos abrir mão desse empreendimento, vamos deixar eles seguirem em frente com o caminho deles, e com isso a gente consegue lucrar mais com aquilo que a gente já está consolidado, que é o ramo imobiliário. Fizeram algo semelhante com o ramo bancário e olha só o que está dando de positivo para o Banco Inter, né? Lógico, não tem mais relação direta com a família Menin, mas eles são parentes, então está todo mundo sendo bem sucedido com essa negociação, tá? Isso está sendo útil para ambas as empresas, Banco Inter e, no caso, a MRV. Tá? Então, desmembrando as suas operações, eles se focam naquilo que é a margem inicial deles, que é o objetivo inicial deles, e com isso obtém um lucro bastante. Com isso, eles podem se tornar uma empresa mais competitiva. Nesse ramo imobiliário, eles já são muito competitivos, como a gente falou, a empresa do setor, né, considerado pelas análises que eles apresentaram, né, vamos até tirar uma margem de possível tendenciosidade, mas eles são uma das maiores empresas do setor. E eles têm tudo para aproveitar esse movimento que está favorável a todas as empresas do ramo imobiliário, né? Não só a MRV, Stec, Gafisa, própria Viver, que a gente já falou, PDG, e eles tirando esse
peso das costas, eles têm tudo para alavancar as suas ações e crescer ainda mais. Tá? Então eu acredito que, se você não está investido na MRV, não custa ter uma graninha investida lá, lembrando sempre, aportes pequenos e regulares. Se você quiser fazer um trade, aí a lógica é diferente, você vai ter que analisar graficamente, mas analisando para longo prazo, pode sim ter ainda um movimento de alta da MRV decorrente dessa cisão. Por óbvio, ela subiu 10% na sexta, possível que ela recue bastante na quarta para fazer aí uma realização de lucro, né? Uma forte alta, geralmente acompanhada por uma redução. Talvez na quarta seja um bom dia para você se posicionar visando aí uma especulação. No longo prazo, comprar esse ativo sempre que possível, que parece ser que agora ela vai alavancar ainda mais, tá? E falando agora sobre a Log, né, que ficou também na mão da família Menin, especificamente na mão do seu Rubens Menin Teixeira de Souza, quase acertei. Ou seja, ficou tudo em família, né, galera? Como eu falei, Banco Inter, MRV, Log, separaram, viraram empresas à parte, mas tá tudo em família. Então, para eles lá, tá tudo legal. Né? Foi até uma ideia interessante. Então, para a Log, ela também tem grande potencial, porque vamos pensar, o mesmo ponto negativo que se aplicava à MRV, se aplicava à Log. Ela é uma empresa de logística, o que tem a ver necessariamente com o ramo imobiliário? A não ser para acumular lá o material que fosse usado em uma eventual construção, mas e a questão de armazenamento de indústrias e supermercados? Foge totalmente. Então, se tornando uma empresa à parte, ela tem tudo para crescer. E segundo o comunicado deles, eles se tornam a maior empresa unicamente de logística listada na bolsa. Existem outras empresas de logística, mas elas geralmente estão vinculadas a alguma empresa. Por exemplo, a R-Log está ligada aí à Cosan. Ela vai ser uma empresa de logística, ela não tem nenhuma vinculação com a MRV. E isso é bacana, porque ela vai ser a primeira empresa realmente de logística para tudo. E como eu falo aqui, já falei várias vezes, qualquer empresa que é um monopólio no setor, ela tende a crescer bastante. Só ver o que aconteceu com o Banco Inter. O Banco Inter é o primeiro banco digital na bolsa. Subiu como se fosse foguete, porque não tem outro banco digital na bolsa. Se tiver um IPO do Nubank, do Agibank depois, a gente vê como é que vai ficar. Mas hoje ele é o único banco digital na bolsa listado. Ela vai ser a única empresa de logística independente listada na bolsa. Entendeu? Independente, que eu digo, não vinculada necessariamente a fazer logística para uma empresa A, B ou C. As outras de logísticas que estão lá, elas são independentes, as ações, mas elas prestam serviço para uma empresa específica. Ou seja, se aquela empresa começa a ter problema, essa empresa de logística vai ter uma coisa ruim. No caso da Log, se por acaso acontecer algo de ruim com a MRV, ela continua funcionando numa boa, não vai ser afetada em nada pela ação, uma queda ou uma alta da ação da MRV. Isso é excelente. Empresa independente. Independente mesmo. Não só na ação, mas também na atuação. Para ela é excelente. Outro ponto positivo que a gente pode ter aqui é que, assim, justamente por ela ter tido uma queda de 40% na cotação, pode ser um excelente ponto de entrada também na quarta-feira, porque você vai pegá-la bem descontada. Óbvio, né? Sempre sabendo que ela pode cair mais. Né? O mercado tem essas questões ilógicas, mas é um excelente ponto de entrada para uma especulação. Mas pensando no longo prazo, ela pode ser uma boa aposta. Ela começou agora, ninguém pode falar que ela é uma certeza. Uma aposta. Uma empresa de 10 anos atrás, mas na bolsa ela começou agora. Tudo que começa, a gente fica com o pé atrás. A primeira aposta da MRV esse ano foi o Banco Inter. Resultado excelente. A Log tem tudo para ter um 2019 excelente também, tá? E como a gente já falou, bem brevemente, mas agora a gente detalha mais, como ela quer ter um aumento do seu capital em 400 milhões e só 100 milhões foram comprometidos, vamos dizer assim, pela família Menin,
né, do grupo MRV, foi comprometido pelo grupo MRV, não pela família Menin, né? A gente não pode confundir a pessoa física com a pessoa jurídica. Esses outros 300 milhões aí tá cheirando como subscrição, tá? Então, eu não me surpreenderia se em janeiro, esse ano eu acho difícil, né? 3 dias, se em janeiro, fevereiro, começo de 2019, surgisse uma subscrição aí da Log, e uma subscrição bem interessante, né? Porque a gente sempre fala de subscrição aqui e o pessoal vem com umas empresas meio xarope. Essa Log aí tá me parecendo uma subscrição muito interessante e pode dar um retorno muito bacana para nós acionistas. Então abra o olho se eventualmente surgir aí uma subscrição, uma LOGG1, tá? Então, a gente fica esperto aí para ver se isso vai acontecer, tá? E essa é a minha posição aí sobre ambos os ativos. O vídeo ficou enorme, eu até peço desculpa para vocês, mas uma visão tão elaborada realmente demandou um esforço muito maior aí e não dá para sintetizar isso, até porque isso aí é muito importante. Peço que vocês tenham paciência, assistam o vídeo até o final, não adianta ter preguiça, tá, galera? Não adianta pular parte, porque todas as informações que foram faladas aqui foram relevantes, foram até resumidas. Se vocês forem pegar aí o balanço da empresa, existia muito mais coisa que foi falado. Então eu fiz um trabalho de síntese, mas tudo que foi falado aqui é importante que vocês vejam para vocês avaliarem aí se vão investir na MRV, na Log ou em ambos, tá? Agradeço a todos pela paciência e pela audiência. Deixo os links aqui na descrição de todo o conteúdo que foi falado, foi comentado aqui, as reportagens, as matérias, os balanços, tá? E também, né, a planilha de controle de ativos, o meu livro, todos os demais produtos que eu ofereço aqui no canal, os canais parceiros, etc, etc. E também o link de patrocínio, né, amigos? Se você sentir no coração se tornar um patrocinador do seu canal, tem uma série de vantagens, como um grupo exclusivo no Telegram, uma live exclusiva no Facebook semanal, para você tirar dúvidas, um vídeo da minha esposa também falando sobre questões aí emocionais, de controle emocional, meditação e técnicas para te ajudar aí a ter mais concentração para você fazer o seu trade, fazer suas finanças de uma forma mais elaborada. Deixo aqui embaixo também o link para as minhas redes sociais para você obter mais conteúdo, para você poder se aprofundar mais no mercado. Peço que vocês participem também da comunidade aí do seu canal, para vocês deixarem aí seus comentários, para deixarem suas sugestões de novos vídeos, suas críticas também, estou aberto para isso, elogios também estou aberto, tá bom? E é isso, galera. Agradeço mais uma vez, abraço do fundo do coração, até o próximo vídeo.